Olá a todos e bem-vindos ao webinar de resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2024. Eu sou Érica Souza e sou responsável pela gestão do Vino11 e também sou head de relação com investidores dos fundos listados da Vinci. Hoje teremos comigo o Rafael Teixeira para comentar os resultados do VISC, Matheus Canalha do VILG, Douglas Cáfaro do VIUR, Luiz Felipe do VILF, Bruno Spielberg do VICA e Gustavo Cortes do VECRI. Lembrando a todos que teremos a nossa sessão de destaque Q&A ao vivo, que acontecerá quinta-feira, dia 6 de junho, às 18h30, no canal do YouTube da Vinci Partners. Agora, falando um pouco sobre os resultados do Vino, nós começamos com os destaques de venda da fração imobiliária de 49% do ativo BBM por 112 milhões de reais, equivalente a R$ 46.495 por metro quadrado. Esse valor é um dos maiores da indústria e representa um resultado de CDI mais 3,9% ao ano nesse investimento. A venda será recebida em 3 parcelas, sendo 45% já recebido em 5 de abril deste ano, 25% será recebido em abril de 25 e 30% em abril de 26. O ganho de capital gerado por essa transação totaliza 41,6 milhões e equivale a 50 centavos por cota. Concomitante à venda, nós realizamos o pré-pagamento de 49% do CRI-BM no valor de 20,1 milhões. O fundo do Vinho continua com 10 ativos, que totalizam 84 mil metros quadrados de ABL. 79% do portfólio está localizado em São Paulo, com diversificação nas suas sub-regiões, e 68% da receita continua atrelada a contratos atípicos, sendo o maior contrato típico representando menos de 6,5% da receita. O vault do fundo é de 7,4 anos. Entrando um pouco nos nossos indicadores operacionais, temos alguns destaques e movimentações nas nossas locações. Em fevereiro, o Vino assinou um novo contrato de locação para 439 metros quadrados do BBS. A Bem Fácil Digital, uma fintech, é a nova locatária do prédio num contrato de 5 anos. No início de maio, o fundo também assinou um novo contrato de locação com a Regus, renomada operadora de espaços flexíveis, que irá ocupar 3.200 metros quadrados aproximadamente do Vitacorá. Esse contrato engloba uma área de 2.200 metros quadrados anteriormente ocupados pela WeWork e uma área adicional de 1.000 metros que se encontrava vaga. Desta forma, os dois efeitos combinados levam a taxa de ocupação do fundo para mais de 97%. Ainda nesse trimestre, o BMA Corporate teve uma movimentação, onde a Casa de Saúde São José passou por uma reestruturação interna com a separação das suas operações em 2 novas empresas. A Casa de Saúde São José continua com a operação clínica e o laboratório de performance humana, que já ocupava parte do andar, continua no prédio. Dessa forma, o contrato de locação teve uma renegociação e um desdobramento. Os contratos novos passaram a vigorar neste trimestre e são vigentes até 2028. Olhando um pouco para as obrigações a pagar e o caixa do fundo, atualmente as obrigações do fundo totalizam 492 milhões de reais. Porém, líquidas das aplicações financeiras e dos valores a receber decorrentes da venda do BM, esse valor totaliza 383,7 milhões. As obrigações de curto prazo do fundo encontram-se majoritariamente casadas com os valores de recebíveis dessa venda. Entrando agora no resultado financeiro do primeiro TRI, fechamos o trimestre com um resultado médio gerado de 0,048 e um resultado gerado de 0,055. O fundo encerrou o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 0,013. Lembrando que esse resultado não inclui ainda os valores provenientes da venda do BM336, que passaram a integrar o resultado financeiro do fundo em abril de 24. Portanto, estarão presentes no próximo resultado trimestral. Obrigada. Olá a todos, eu sou o Rafael Teixeira, gestor do VISC, nosso fundo imobiliário de shopping aqui da Vinci, e eu vim falar dos resultados trimestrais do VISC nesse primeiro trimestre de 2024. Bom, para começar, acho que é sempre bom a gente ressaltar, né, o resultado acumulado do fundo desde o IPO, que foi feito no final do ano de 2017, né, e de lá para cá o fundo teve um retorno total de quase 100%, né, 99,5%, quando a gente olha a valorização da cota no período e também o rendimento mensal distribuído pelo fundo ao longo desses anos. Quando a gente compara com os principais benchmarking, né, a gente vê que a gente tem aqui uma valorização bastante interessante, né, basicamente 2 vezes a valorização do IFIX, 24 pontos percentuais acima da valorização do Ibovespa acumulada no período,
e também uma rentabilidade de quase 170% da rentabilidade bruta do CDI, né? Lembrando que a distribuição para a pessoa física dos rendimentos de fundos imobiliários, ela é isenta de imposto de renda. Então, esse bom retorno, ele é fruto de um histórico de boa alocação de capital do fundo e também de um bom desempenho histórico dos shoppings do portfólio. Quando a gente olha aqui, né, falando em distribuição, o histórico mais recente, né, dos últimos 12 meses, a gente vê que o fundo gerou, em média, mensal, nos últimos 12 meses, 96 centavos por cota, distribuiu 95 centavos por cota nesse período. Quando a gente olha, né, os últimos meses, o primeiro trimestre de 2024, a gente distribuiu R$ 1, né, patamar que já vinha sendo distribuído no último trimestre de 2023, já impactado positivamente pelas vendas de alguns ativos que foram vendidos parcialmente ano passado e que geraram um ganho de capital bastante interessante para os cotistas do fundo e que já está sendo distribuído e vai continuar sendo distribuído nos próximos semestres. A gente teve aqui no primeiro trimestre, né, um resultado gerado de R$ 1,28 por mês e a distribuição de R$ 1. Quando a gente compara contra o ano passado, por exemplo, né, essa distribuição de R$ 1 representa um crescimento de 23% em relação ao que foi distribuído no primeiro trimestre do ano anterior. Quando a gente olha o desempenho dos shoppings e olha o NOI, que é o resultado operacional, né, dos shoppings, a gente vê que esse primeiro trimestre a gente teve um crescimento de 3,4% do portfólio em relação ao primeiro trimestre de 2023. Os 10 principais shoppings cresceram 3,5%, muito em linha com o portfólio do fundo. Acho que vale destacar aqui o desempenho do Prudent Shopping. O Prudent é um ativo que o VISC tem 100% dele, tem controle do ativo e ele vem tendo um crescimento muito bom, não só esse ano de 2024, onde ele está crescendo 17,5% no acumulado do ano em relação ao ano anterior, mas ele já vinha crescendo muito bem nos anos anteriores também. É um shopping que a gente comprou em 2019 e praticamente dobrou o NOI dele em 4 anos, com uma pandemia, né, no meio do caminho. Outro destaque é o Ribeirão, né, um shopping muito dominante lá em Ribeirão Preto, que vem tendo um ótimo resultado esse ano. Natal Shopping, um shopping que a gente comprou recentemente e que também vem apresentando um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado, com novidades comerciais, né, e um trabalho bem interessante da administradora no reposicionamento desse shopping. Quando a gente olha a venda, o resultado é melhor ainda, a gente tem um crescimento de venda, olhando sempre aqui a mesma base de shoppings, né, a fotografia atual comparado com o ano passado, a gente tem um crescimento de 9,5% nas vendas, o grupo dos 10 principais shoppings crescendo 10%. A venda é um indicador muito importante da saúde de um shopping, né? Ela é fundamental para que o lojista tenha um custo de ocupação saudável, então é um indicador que vem crescendo bem em 2024 e dá uma tranquilidade que o desempenho, né, vai se manter bom para os próximos meses. A fluxo de veículo também vem apresentando crescimento em relação ao passado, a gente está falando de um crescimento de 2,7%. Esse é um indicador que, pós-pandemia, foi o último indicador que voltou a crescer, né? Os shoppings recuperaram muito bem desde 2022, mas o indicador de fluxo ele ainda ficava abaixo do período pré-pandemia. E a gente vê, né, desde o ano passado, 23 já teve crescimento em relação a 22, e agora 24, novamente, apresentando um crescimento em relação a 23. Então, a gente vê que gradativamente, né, aos poucos, o fluxo dos shoppings vem crescendo e vem se normalizando totalmente. A índice de ocupação do fundo hoje está em quase 93%, 92,9%. É um indicador que, quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado, mostra também um crescimento, né, de 0,3 pontos percentuais. Hoje ele está basicamente impactado aqui por uma vacância alta que a gente tem no momento no Praia da Costa, que é um ativo que a gente também tem controle e representa e controla, tem quase 98% do ativo, então ele tem um peso relativamente grande no portfólio, e ele hoje está com uma ocupação muito baixa, de 85%.
estão vagas, e a gente tem um pipeline interessante de reposição para essas áreas, alguns já, né, praticamente fechados, o que significa que para os próximos meses a gente deve ter uma redução dessa vacância no Praia da Costa, e isso vai impactar positivamente a ocupação do fundo como um todo. Falando um pouquinho, né, eu comentei das vendas que a gente realizou no ano passado, do impacto positivo que trouxe para a distribuição do fundo, né, com a distribuição do ganho de capital. Eu acho que vale mostrar aqui, a gente até a data recebeu praticamente 200 milhões de reais, né? Esses 200 milhões de reais gerou um ganho de capital de R$ 2,31 por cota, e é esse ganho que a gente vem distribuindo mensalmente desde o semestre passado, e a gente já tem duas parcelas para receber dessas vendas. A próxima agora em julho de 2024, que vai afetar positivamente a distribuição do próximo semestre, e a última em janeiro de 2025, de 55 milhões de reais, que vai também gerar um ganho de capital para o primeiro semestre de 2025. Então, basicamente, ainda tem 100 milhões de reais aproximadamente para serem recebidos pelo fundo, e esses 100 milhões de reais vai gerar um ganho de capital em torno de 33 milhões de reais, que equivale a R$ 1,14 por cota de ganho de capital a ser distribuído. Tá? Então, isso faz parte da estratégia do fundo, né, de geração de valor, de destrava de valor, através de giro de carteira, vendendo ativos, gerando ganho de capital, gerando resultado para ser distribuído e, naturalmente, reinvestindo esse caixa, comprando novos ativos. Falar em compra, a gente mostra aqui um pouco de como é que está a alocação dos recursos da 10ª emissão, né? Todos lembram que a gente fez a 10ª emissão ali no finalzinho de 2023, no final de dezembro, onde a gente captou pouco mais de 870 milhões para o fundo. Parte desse valor foi utilizado para pré-pagamento de dívida, né? A gente pré-pagou 120 milhões em um dos nossos CRIs, reduzindo bastante a alavancagem do fundo. E também, né, a gente anunciou diversas transações, né, a gente anunciou o MOU com diversas transações, e ao longo do ano a gente vem anunciando à medida que essas transações estão sendo executadas e fechadas. Então, até agora, né, a gente alocou esse capital comprando 20% do Madureira Shopping aqui no Rio de Janeiro, 35% do Shopping Estação Curitiba, 5% do Plaza Sul na cidade de São Paulo, 8,2% do Shopping Világio Caxias, lá em Caxias do Sul, 15% do Carioca Shopping no Rio de Janeiro e 10% do Bangu, também no Rio de Janeiro. Tá? Para quem quiser mais detalhes dessas aquisições, basta clicar nos links respectivos abaixo, que vai ter todo o detalhamento sobre preço, cap e as principais características de cada um desses ativos. E a gente ainda tem duas transações que já foram anunciadas, né, com a MOU, mas que ainda não foram concretizadas, devem ser concretizadas nas próximas semanas, que é o São Luís Shopping, lá no Maranhão, que vai adicionar, inclusive, mais um estado para o VISC, né, onde a gente não tem presença, reforçando a nossa participação no Nordeste, e o Shopping Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro, que é um shopping icônico, um dos principais shoppings do Brasil. E lembrando que a gente vai manter, né, após as aquisições, ainda um caixa, né, de segurança para honrar todas as obrigações do fundo por um horizonte de tempo de, no mínimo, 2 anos. Falando um pouquinho da situação do Rio Grande do Sul, né, naturalmente, todos têm acompanhado a catástrofe que aconteceu no Sul, e a gente recentemente adquiriu o Világio Caxias. É importante dizer que o Világio ele fica numa região mais alta de Caxias do Sul, então ele não teve, não sofreu impactos diretos, né, nenhum dano diretamente no equipamento. O shopping ele vem operando normalmente, naturalmente, para os lojistas, né, facultativo operar, né, respeitando o momento que todo o povo gaúcho vive. O shopping representa um pouco mais de 1% da receita do fundo, e ele está servindo, inclusive, como base, né, como ponto de apoio para coleta e doações na região. Aproveitando até a oportunidade, né, deixo aqui todo o meu apoio e solidariedade
ao povo gaúcho nesse momento tão complicado, né, tão difícil que está acontecendo no estado. Falando um pouco agora do cenário de diversificação do fundo, né, o VISC hoje, com essas transações que foram realizadas ao longo de 2024, ele tem 29 ativos distribuídos em 15 estados, quase 300 mil metros quadrados de ABL própria e 11 administradoras distintas administrando o nosso portfólio. Recentemente, esse ano, a gente acrescentou duas novas administradoras, o Grupo Tacla, é um grupo muito forte lá no sul, somente no Paraná, que está administrando a Estação Curitiba, e a Allos, a maior empresa de administração de shopping, que administra o Bangu, o Carioca, o próprio Világio Caxias e o Plaza Sul. Quando a gente olha essa diversificação, né, por ativo, a gente vê que o Prudem, que eu já citei, o Bom Desempenho, é o ativo com maior representatividade de receita do fundo. Ele representa hoje 12% da receita total do VIS, que é o único ativo com peso maior de 10%. Todos os demais, né, estão ali bem pulverizados entre 1% e 8% de receita. A gente está presente em 15 estados, mas quando a gente olha São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, esses três estados somados já representam ali 56% da receita. A gente tem uma concentração no estado de São Paulo em 32%. E a gente controla 4 ativos desse portfólio, que somados representam um pouco mais de 30% da receita do fundo, que é o Prudent Shopping, o Campinas Shopping, o Maracanaú, lá em Fortaleza, e também o Praia da Costa, no Espírito Santo. Em todos os demais, o fundo tem participação minoritária. Falando um pouquinho do cenário de caixa, né, a gente tem um cenário hoje bastante confortável. O fundo ele tem hoje em liquidez, né, entre caixa e fundos de zeragem, 480 milhões de reais. A gente tem obrigações para esse ano, né, além do pagamento principal de dívida, que é pequeno, em torno de 15 milhões. A gente tem a parcela de pagamento do ViaSul, foi um ativo adquirido na nona emissão, que a gente vai pagar agora em setembro. Então, somando, você tem uma obrigação ali de praticamente 80 milhões de reais, o que significa que, na fotografia atual, a gente fecharia o ano com caixa em torno de 403 milhões. Quando a gente olha todos os CRIs que a gente tem, que são CRIs de longo prazo, né, em vencimento entre 12 e 15 anos, a gente tem 544 milhões de obrigação para frente, a gente ainda tem 100 milhões para receber das parcelas das vendas, que significa, né, a obrigação líquida ali negativa em 40 milhões nesse horizonte de tempo de 15 anos, o que é, de fato, bastante confortável. A distribuição das nossas dívidas, né, estão abaixo, a gente tem hoje uma concentração ali de 60% da dívida ainda no portfólio Ancar, que foi adquirido em 2021. Essa é uma dívida hoje IPCA mais 6,25, para as condições de mercado atuais, uma dívida interessante, e as demais são dívidas menores. E o fundo ele tem, para o ano que vem, como já foi também informado em todos os relatórios mensais, né, a gente tem ali o earn-out do Praia da Costa, que é um complemento de preço em função do desempenho do ativo. Se o shopping atingir o orçamento esperado para 2024, a gente vai ter um pagamento de 25 milhões para executar em janeiro de 25. Tá? Então, esse gráfico à direita, ele mostra em azul claro todo o pagamento de principal ano a ano que o fundo vai ter até 2036, e em cinza, né, os juros em cima dessas dívidas. E para a gente fechar, falando um resuminho aqui do resultado gerado do trimestre, a gente iniciou o ano com 36 centavos de resultado acumulado. A gente, em janeiro, né, com o recebimento da venda e também com o resultado caixa recebido em janeiro, que é o resultado muito forte, né, porque ele é o resultado que vem da competência dezembro, que é o mês mais forte, sazonalmente falando, para shopping center. A gente gerou R$ 2,44, né, distribuiu R$ 1, acumulou mais R$ 1,44 naquele mês. Então, isso realmente vai permitir que a gente distribua esse R$ 1 por cota, né, que a gente vem distribuindo nesse semestre. E a gente fechou o trimestre, fechamos o mês de março, com um resultado ainda acumulado em R$ 1,21.
tá? Quando a gente olha o que foi distribuído no primeiro trimestre de 2024, foi R$ 3 de distribuição. Isso representa um crescimento de 23% em relação ao que foi distribuído no ano passado. E se olhar o resultado gerado, que foi de R$ 3,85, indica um crescimento de 29% em cima do resultado gerado no primeiro TRI de 2023, né? Então, mostra aí um crescimento bastante forte, bastante agressivo do fundo, né, nesse ano em relação ao ano passado. Bom, para a gente fechar, acho que só vale ressaltar que os indicadores operacionais, né, qualitativos dos shoppings continuam muito bons. Quando a gente olha inadimplência, desconto, né, cuja ocupação, todos esses indicadores estão extremamente controlados, em patamares muito saudáveis, o que, novamente, dá conforto para a gente acreditar que a gente tem aí no curto e médio prazo ainda, né, bastante resultado para gerar e bastante crescimento pela frente. É isso, pessoal. Prazer falar com vocês novamente. A gente se vê daqui a 3 meses para falar dos resultados do segundo trimestre de 2024. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e eu vou passar agora pelas atualizações do Vinci Logística referentes ao primeiro trimestre de 2024. Bom, começando aqui com as notícias do Rio Grande do Sul, conforme nós informamos no comunicado ao mercado, logo após os ocorridos, nós temos 2 empreendimentos no estado. Um deles é o que fica localizado em Eldorado do Sul, representando 3,9% do portfólio, foi diretamente afetado pelas enchentes, enquanto o nosso outro ativo, o CD Cachoeirinha, localizado em Cachoeirinha, um outro município da região metropolitana de Porto Alegre, esse ativo não foi afetado pelas enchentes, né? Nós temos hoje em ambos os empreendimentos, seguro predial vigente, contratos de locação, os 2 contratos de locação são atípicos, os 2 com vencimento em 2029. Nós continuamos monitorando a situação e, em havendo qualquer tipo de novidade, a gente vai informar o mercado via comunicado ou via relatórios mensais. Começando aqui pelo portfólio do fundo, então hoje o fundo possui 15 ativos em 7 estados e aproximadamente 590 mil metros quadrados de ABL própria. O nosso vencimento médio dos contratos hoje está em 3,8 anos e a taxa de ocupação está em 91%. O fundo ele tem uma diversificação de locatários bastante importante, onde o nosso maior locatário representa apenas 15% da receita, seguido aí de outras empresas representando menos de 10, 7, 6, 5% aí, como tem no gráfico, e mais de 50 locatários representando 3% ou menos. Quando a gente fala de diversificação geográfica, como eu mencionei, nós estamos presentes em 7 estados do país, em 4 das 5 regiões. Então, nos 4 estados do Sudeste, no Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em relação aos setores, grande parte ligado ao setor de e-commerce e transporte e logística, representando somados por volta aí de 55, 56% da receita. Algumas atualizações a respeito da comercialização do empreendimento Caxias Park. Nós fizemos aí, desde o final do ano passado, um total já de 21.660 metros quadrados de novos contratos de locação assinados. O G3 e o G2 100% locados, e o G1 já com uma ocupação de 25%, caminhando para uma ocupação aí de 50%, um pouco mais de 50%, com uma demanda que está em andamento aí para a parte de baixo do galpão, como está aí em amarelo na tela, tá? E aí todas essas áreas azuis com as novas locações que nós fizemos, e a área em vermelho pontilhado ainda disponível, sendo que 1/3 mais ou menos dessa área disponível, ela já está opcionada, né? E esse inquilino aí que está na parte de cima do G1, o inquilino Casa e Lazer, ele tem uma opção aí de expandir por mais 5.000 metros. Então a gente está falando aí de uma situação bem mais positiva em relação ao Caxias Park, quando a gente compara com o que nós tínhamos no ano passado. Já em relação ao Castelo 57, que é o nosso imóvel que também está em processo de comercialização ali na região de São Roque, na Castelo Branco,
Lembrando que ele possui um prêmio de locação, uma renda garantida vigente, ainda por um período, né, que ele é composto por 24 meses após a BITSE, lembrando que o Abitse foi no ano passado, em julho. Nós tivemos locações da Master Cargas e da GVlog, somadas representam 17.300 metros quadrados, e temos negociações avançadas aí para o G1, para o G2 e algumas outras conversas também para os outros módulos. Então, a gente entende aí que a comercialização do castelo está indo muito bem, e conforme nós formos tendo aí novidades, a gente também vai divulgando as próximas. Quando a gente olha a faixa estimada de rendimentos do fundo, o nosso guidance, a gente reduziu esse guidance por conta aí das comercializações, né? Como nós já vimos informando aí desde o início do ano, conseguindo aí subir mês a mês dentro do guidance, né? Que está hoje entre 55 e 65. No último mês de abril foi divulgado, né? Foi distribuído 60 centavos por cota, foi anunciado, né? E distribuído 60 centavos por cota, na metade aí do guidance. A nossa estimativa é que até junho, né, até o primeiro trimestre, até o final do primeiro semestre, a gente continue com esse guidance, para a gente já, a partir de julho, conseguir já dar uma calibrada nele. Muito provavelmente a gente vai conseguir, essa banda inferior aí de 55 já foi superada, conforme aí a gente foi fazendo as locações, principalmente do Caxias e de outros ativos, e os próprios reajustes contratuais naturais. Então, a nossa intenção é que já para segundo semestre a gente consiga mexer nesse guidance para cima. Quando a gente olha, né, aqui o acompanhamento do fundo em relação à cota patrimonial de mercado, a questão também aqui do valor por metro quadrado da BL, né, que é o que a gente fala que é o preço do tijolo, quanto que o VILG está valendo no mercado aí quando a gente olha para os ativos, a gente ainda entende aí, a gente ainda enxerga uma situação de muito desconto para patrimonial. Nós tivemos aí no terceiro trimestre do ano passado uma situação que a gente quase bateu a patrimonial, né? A gente vê ali por volta de julho, agosto de 2023, mas aí com todo o cenário macro que se desenrolou nesse ano e também com algumas locações que houve principalmente no Caxias Park, a nossa cota também veio oscilando para baixo e hoje a gente se encontra numa cota aí por volta de 90, R$ 92, enquanto a nossa patrimonial é próxima de 114, o que configura aí um desconto próximo de 20%, o que a gente entende ser uma janela muito importante, aí, muito relevante para a entrada no secundário. Muito por conta, né, quando a gente olha a questão do tijolo, hoje o VILG estamos negociando aí a mercado, seria o equivalente a você estar comprando os imóveis do fundo a um preço por metro quadrado de R$ 2.591, né, aproximadamente R$ 2.600 o metro quadrado, o que é muito barato, isso não é nem o custo de reposição hoje de um ativo. Hoje, em média, no país, se você considerar um preço de terreno médio, um preço de construção entre R$ 2.000 e R$ 2.200 o metro quadrado, você fala de um custo de reposição de um imóvel hoje entre R$ 2.800, R$ 3.000 o metro quadrado. Ou seja, superior ao que você compraria hoje o portfólio do VILG, que é composto de 15 imóveis aí performados, construídos. Então, a gente entende que é uma situação de desconto que deveria convergir para patrimonial, conforme a gente for fazendo essas locações. Em relação à situação de caixa, nós temos hoje uma situação de caixa mais tranquila, né? Assim, hoje a gente teria uma necessidade de caixa, a gente tem uma folga de caixa até aí mais 2 anos para frente ou mais, pensando aí em toda a nossa situação. Os desembolsos anuais, eles são alongados, né? Eles são pequenos por ano versus o tamanho da nossa dívida, ou seja, os vencimentos são de longo prazo. A gente tem 3 CRIs, um IPCA mais 7,5, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,8, 2 deles com vencimento em 2031 e um deles com vencimento em 2036, né? Então, olhando esse gráfico da direita, o azul mais escuro é realmente o desembolso de caixa e o azul mais claro, despesa financeira, né? Que juros e correção monetária que a gente vai honrando com os próprios aluguéis, né? Com a própria receita do fundo. E, por fim, o resultado financeiro
quando a gente olha aqui janeiro, fevereiro e março, né, em comparação aí, a gente compara tanto com o ano anterior quanto no year to date, aí aqui no caso o primeiro trimestre, então as duas últimas colunas elas são iguais, né, porque o primeiro trimestre ele acaba sendo o year to date de 2024, então a gente teve aí um resultado de 62, 55 e 67. Houve essa discrepância porque em março teve um inquilino importante do fundo que acabou pagando dobrado, então teve uma receita maior aí do que seria. Então, a gente até manteve a distribuição dentro do guidance para até guardar esse resultado, que não seria natural a gente já distribuir um aluguel que veio dobrado, né? Então, gerando, como eu falei, respectivamente janeiro, fevereiro e março, 62, 55 e 67, e distribuindo 60, 56, 58. Em abril, a gente já distribuiu 60, e como eu comentei, a ideia é manter aí dentro do guidance de 55 a 65 até o final do semestre, para que no semestre que vem a gente possa aí já mudar a nossa diretriz de guidance e também de distribuição. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Esses foram as atualizações do primeiro TRI de 24 do VILG. Olá a todos, meu nome é Douglas Capro e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados dos 20 imóveis urbanos no primeiro trimestre de 2024. O mês de abril foi marcado pelo início das tempestades que atingem a região do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, é importante informar que os ativos Anima Porto Alegre e Anima Canoas, que estão situados no estado e representam cerca de 45% da receita do portfólio, não foram afetados diretamente pelas chuvas e não sofreram nenhum tipo de dano material. Ambos os imóveis estão sendo utilizados hoje como base de apoio para as operações na região. Vale reforçar também que os imóveis foram adquiridos em junho de 2021, através de uma transação de sale e leaseback com o Grupo Anima Educação e possuem contratos atípicos de longo prazo. Fora isso, o time de gestão continua monitorando a situação de perto e irá atualizar seus cotistas e mercado em geral caso ocorra qualquer mudança. Falando do portfólio de maneira geral, o fundo é constituído por 8 imóveis e possui uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 83% da sua receita de locação. Essa situação deve se regularizar com as próximas aquisições, buscando um maior equilíbrio entre os segmentos de varejo, supermercados e atacarejos, saúde e educação. Fora isso, o fundo possui cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos e possui exposição a inquilinos com operações consolidadas e bons riscos de crédito. O portfólio do fundo também conta com contratos de locação com prazo médio elevado, em torno de 8,5 anos, sendo que mais de 70% da sua receita de locação vence após 2033. Com relação aos reajustes, praticamente todos os reajustes são feitos pelo IPCA e estão concentrados no meio e no fim do ano. Sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse de toda a inflação no aniversário de cada um dos seus contratos e manteve seu portfólio com nível alto de ocupação sem inadimplências. Por conta dos fundamentos e resultado operacional apresentado até aqui, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,3 centavos por cota, sendo que distribuiu cerca de 7,1 centavos por cota desde seu IPO. Se considerarmos a janela de janeiro a abril desse ano, o fundo gerou 6,1 centavos por cota e distribuiu cerca de 6,8 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 11,4%. Neste período, o resultado gerado pelo fundo foi negativamente impactado pelo erro operacional de um dos inquilinos, mas a situação deve se regularizar em maio deste ano. Para completar, nossa estimativa de distribuição de resultado para o ano de 2024 não se alterou e deve se situar entre 6,6 e 7,2 centavos por cota. Agora, sobre a situação de caixa do fundo, em abril de 2024, o fundo possuía cerca de 114 milhões em obrigações por aquisição de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações até o fim do ano. É importante reforçar que o fundo continua buscando alternativas para gerar liquidez. Para concluir, esse é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no primeiro trimestre de 2024. Neste período, o fundo gerou uma média de 5,9 centavos por cota, impactado negativamente pela razão mencionada anteriormente, e manteve sua distribuição no patamar de 6,7 centavos por cota. Com isso, encerramos a apresentação do primeiro trimestre de 2024 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado a todos pela atenção. Olá, pessoal. Sou o Luiz Felipe Araújo, gestor do VIF, e vou passar pelos resultados do fundo referentes ao primeiro trimestre de 2024. Antes de entrarmos no VIF, vou passar uma visão geral da performance do mercado nos últimos meses. Mais uma vez, as curvas de juros ditaram o comportamento dos ativos de risco. Nesse início de 2024, as taxas de juros longas e curtas apresentaram histórias um pouco diferentes. De um lado, as curvas longas de juro, notavelmente o pré de 10 anos que mostramos nos gráficos e as NTNBs.
Essas vieram apresentando abertura, ou seja, aumento nas taxas ao longo de todo o ano, sendo uma abertura de mais de 50 bips desde janeiro nas NTN-Bs. Como consequência, até início de maio, o IBOV caía mais de 5% no ano. Por outro lado, a taxa de juro curta, o pré-curto de um ano, que também a gente mostra no gráfico, esse vinha fechando, recuando, junto com a expectativa de corte de juros nos próximos meses. Esse indicador ajudou a sustentar os fundos imobiliários e o IFIX, que continua positivo no ano e com valor bastante relevante de captações, com destaque para o segmento de shoppings, que desde o segundo semestre do ano passado, então menos de 12 meses, captou mais de 7 bilhões de reais. No entanto, nos últimos 30 dias, observamos uma mudança no comportamento desse juro curto em função do cenário externo, que vou comentar melhor no próximo slide, e que foi reforçado no último Copom, agora no início de maio, com redução no ritmo de corte. Isso acaba por impactar o fluxo comprador de FIs e pode ter impacto também nas novas emissões. Mas, nesses momentos, o mercado volta a trazer boas oportunidades de investimento. Nesse slide, entramos mais no detalhe dos acontecimentos recentes e o impacto na expectativa do juro curto. Nos Estados Unidos, o ritmo de queda na inflação reverteu no início de 2024, com os números recentes um pouco piores do que era a expectativa, colocando mais dúvida com relação à velocidade de convergência da inflação para a meta. Com isso, reacendeu nos mercados os receios com relação à política monetária do Fed, que parece cada vez ter menos pressa em iniciar o ciclo de corte. Se no início do ano o mercado projetava 7 cortes de juros ao longo de 2024, hoje em dia projeta apenas 1 ou 2 cortes. Esse movimento aconteceu de forma mais concentrada no mês de abril e teve impacto em todos os mercados. A mudança de perspectiva de cortes do Fed criou uma restrição que o Banco Central brasileiro não estava tendo para corte de juros. Enquanto o cenário doméstico ainda daria espaço para juros irem para perto de 8%, fazendo uma conta aqui de 3,5% de inflação mais 4,5% de juro real, o cenário externo agora parece se limitar para entre 9% e 10%, que seria aí aproximadamente uma taxa do Fed Funds mais uns 4%. Aqui na 20, até o final de abril, nossa projeção era de Selic chegando a 9,75 no final do ano, que assumia cortes de um ritmo de 25 bips de corte agora nas próximas reuniões. No entanto, após comunicado do último Copom, ajustamos a projeção para manutenção de 10,5% até o final do ano, deixando cortes adicionais para a nova presidência do Banco Central, que começa agora em 2025. Entrando no VIF, ao longo dos últimos 3 meses, entre fevereiro e abril, nossas principais movimentações tiveram como objetivo realização de ganho e aumento de exposição em recebíveis frente a um juro alto por mais tempo. As realizações se deram principalmente nos segmentos de shopping e recebíveis, com destaque para KNCR, que foi a principal posição do fundo por bastante tempo, e XP Malls, que entramos na oferta no início do ano e já colocamos para dentro o ganho, apesar de continuarmos com a visão bastante positiva para o segmento e para o fundo também. No segmento de recebíveis, mesmo com algumas vendas, voltamos a comprar de forma mais significativa pelo fundo, principalmente ativos indexados à inflação, que estão marcados com boas taxas de retorno e já voltaram a pagar yields acima de 10% ao ano. Com isso, aumentamos a alocação em recebíveis de 39% ao final de janeiro para 47% ao final de abril, com redução na exposição a FIs de tijolo. Com isso, fechamos o mês de abril com 18% do fundo em FIs do segmento de escritórios, 15% em logística, um pouco abaixo dos 17% que tínhamos em janeiro, e 12% em shopping, mais abaixo dos 19% que tínhamos em janeiro. O caixa do fundo estava em torno de 5% do patrimônio e a posição em ativos geridos pela 20 era de 17,6% no final de abril. Vale sempre reforçar que não cobramos taxa de gestão sobre a parcela do fundo alocada em produtos 20.
Em termos de performance, na cota patrimonial do VIF, em 2024 até abril, estamos com rentabilidade total de 1,7%, que considera a variação da cota patrimonial somada aos rendimentos distribuídos. Esse número é 0,5% abaixo da rentabilidade do IFIX no mesmo período. Desde o IPO do fundo, o alfa gerado contra o IFIX é de 6,5%. Já considerando a cota mercado, a rentabilidade total do VIF11 no ano de 2024 era de aproximadamente menos 2% até o final de abril. Ao final do mês, o desconto entre as cotas patrimonial e de mercado superava 11%, um upside de quase 13%, e um desconto superior aos pares, que apresentavam aproximadamente 7% de desconto. Para finalizar, passando pelo resultado caixa do VIF no primeiro trimestre de 2024, tivemos uma geração de resultado caixa mensal bem interessante, acima dos 7,5 centavos por cota, que foi o que distribuímos no período. Vale comentar que esse resultado superior veio não somente do aumento do rendimento recorrente nos FIs, mas também de algumas distribuições extraordinárias de FIs que investimos e uma certa recorrência na geração de ganho de capital no período. Com isso, geramos quase 9 centavos por mês nesses 3 meses, 20% acima do realizado no quarto trimestre de 2023 e acumulando 3,6 centavos no período, chegando a um total de 11 centavos por cota de resultado acumulado ainda não distribuído. Por fim, convido todos a acessarem nossos relatórios mensais, onde apresentamos em mais detalhes a carteira e performance do fundo. Com isso, encerro aqui a sessão referente ao VIF. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Crédito Agro no primeiro trimestre de 2024. Importante apenas lembrar que o VIC é um fundo CETIPado e, portanto, não possui negociações em suas cotas em bolsa. Como fizemos no nosso último webinar, vamos iniciar a apresentação com um breve comentário macro para dar um pouco de contexto ao cenário que estamos vendo no setor. Aqui apresentamos os principais indicadores do segmento. No gráfico superior à esquerda, trazemos os preços do soja, que apresentou uma leve melhora de preço em função da proximidade com o término da colheita no Brasil. As condições climáticas adversas, como excesso de calor e falta de chuva, impactaram a produtividade da soja e as estimativas iniciais apontam para uma safra 5% menor que a safra do ano anterior. No gráfico abaixo, o preço da arroba do boi tem se estabilizado em torno de R$ 230 por arroba, o que tem ainda pressionado as margens tanto para os produtores quanto para os frigoríficos. No gráfico superior à direita, temos o preço do açúcar, que apesar da queda de preço no trimestre, ainda se estabilizou em patamar elevado, ajudando as margens das usinas, que têm sido impactadas pela redução do preço do etanol. Por fim, o preço do milho também continua numa dinâmica desfavorável para os produtores. O ponto de atenção se volta agora para a safra de inverno, uma vez que informações obtidas apontam para um excesso de calor que tem prejudicado a produtividade da lavoura de inverno. Essa dinâmica de preços reforça a nossa tese de maior diversificação da carteira por devedor e segmento, sempre acompanhando nossas operações de um pacote robusto de garantias. O fundo atualmente possui em seu portfólio 34 ativos e um patrimônio líquido alocado de R$ 340 milhões e um caixa de R$ 37 milhões. Com relação ao indexador, o fundo possui 98% do seu patrimônio líquido alocado em CDI e apenas 2% indexados ao IPCA, em linha com a estratégia do fundo de manter exposição majoritária em ativos atrelados ao CDI. A exposição média da carteira por devedor estava em 2,7% do PL, o que consideramos uma métrica bem saudável do ponto de vista de diversificação. Com relação à carteira do fundo, a taxa média dos ativos em IPCA estava em IPCA mais 8,7% ao ano e os ativos em CDI possuíam a taxa média de CDI mais 4,5% ao ano. A duration média do fundo estava em 1,9 anos. Outro ponto importante de diversificação para acompanharmos é a dispersão por região, para mitigarmos o risco de alguma intempérie climática. Como vimos, a região sul, que tem sido altamente impactada pelas chuvas, representa apenas 2% da carteira do fundo e iremos abordar em mais detalhes à frente.
A maior concentração da carteira hoje está na região Sudeste, com 28%, seguida pela região Nordeste, com 18%, e Centro-Oeste, com 17%. Na exposição por segmento, mantemos também uma diversificação interessante por área de atuação. O setor de grãos representava, ao fim do período, uma participação de 24% no PL, seguido pelo segmento de açúcar e etanol, com 26%, e frigoríficos, com 6%. Na parte das movimentações do período, realizamos a venda de 3 ativos, com volume total de R$ 22 milhões e taxa média de CDI mais 2,4, atuando na reciclagem da carteira e melhora do carrego no fundo. Na ponta compradora, realizamos a compra de 2 ativos com taxa média de CDI mais 3,5% ao ano, no valor total de 14,5 milhões. A Salton é uma das principais vinícolas do Brasil, localizada na região de Bento Gonçalves, e a operação conta com cessão de recebíveis e alienação fiduciária de terras. Adquirimos também cotas sêniores do FIDIC Uraagro, que possui uma carteira pulverizada contra revendas agrícolas e um nível de subordinação de 50%. Trazemos aqui também uma atualização sobre o monitoramento do CRA Salton em função das chuvas no Rio Grande do Sul. Temos apenas um ativo em carteira com exposição direta à região, que é o CRA da Salton, que representa 2% do PL do fundo. Pelas informações que apuramos, a empresa está em atividade normal e suas instalações não sofreram nenhum tipo de dano permanente. Há uma estimativa que os vinhedos da Serra Gaúcha sejam impactados em apenas 1% da área total plantada, o que, na nossa visão, é um número pouco material. O fundo vem apresentando resultados estáveis, tendo gerado uma média de 10 centavos por cota no último trimestre e distribuído o mesmo montante. Esse resultado representa uma distribuição equivalente a 12,2% ao ano, isento de imposto de renda. Para concluir, esse é o quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no primeiro trimestre de 2024, sendo que o fundo gerou um resultado de aproximadamente R$ 11,5 milhões, o que representa uma média de 10 centavos por cota no período, e manteve a sua distribuição no mesmo patamar, acumulando pouco menos de 3 centavos por cota de resultado não distribuído. Olá, meu nome é Gustavo Corte, sou sócio e gestor de crédito da Vinci e vou agora passar para os destaques do Vinci Credit Securities, o VCRI11, que é o nosso fundo imobiliário dedicado a investimentos em certificados de recebíveis imobiliários. É com grande satisfação que o fundo concluiu um marco importante, que foi o aniversário de 2 anos do seu IPO, realizado em maio de 2022, tendo apresentado, ao longo desse período, um sólido resultado caixa dos ativos em carteira que permitiu a distribuição de proventos em níveis bem interessantes historicamente, como eu vou mostrar para vocês agora no detalhe. O fundo já possui uma carteira bem consolidada e madura, com alto nível de alocação, composta essencialmente por CRIs de diferentes grupos econômicos e segmentos de atuação que representavam quase 90% do portfólio. Em 30 de abril, o fundo tinha 42 CRIs e 4 cotas de fundos imobiliários com viés de renda, classificados dessa forma. Cerca de 28% dos CRIs eram indexados ao CDI, com uma taxa média de quase CDI mais 4. E 72% da carteira de CRI era indexado ao IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 9,10 e uma duration de aproximadamente 3 anos. Como a gente pode observar, além da diversificação por emissor e grupo econômico, o fundo também tem um leque bastante abrangente de setores de atuação, né? Não só incluindo os segmentos tradicionais do mercado imobiliário, como incorporação residencial, financiamento de crédito hipotecário na modalidade home equity e outros, como também segmentos diferentes, né? Como CRIs lastreados em contratos de geração de energia, distribuída de energia, agronegócio, saúde, varejo e outros segmentos, conferindo, então, maior diversificação à nossa carteira. Com relação ao histórico de dividendos, né, acho que vale a pena comentar que no mês de abril, o fundo anunciou rendimentos de 10 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,17%, calculado sobre a cota de mercado no fechamento do mês. Olhando esse histórico de dividend yield, a gente pode observar que o fundo supera a média do IFIX, né, que foi de 10,8%, e também seus pares dos fundos imobiliários recebíveis que compõem o IFIX, que teve dividend yield na média de 11,8%
da mesma forma com que o fundo superou esses benchmarks nos últimos meses. Com relação à performance da cota negociada em bolsa, vale observar que o VICR11 teve uma rentabilidade de 5,2% contra 3,3% dos fundos de recebíveis presentes no IFIX e conta cerca de 2% do próprio índice IFIX no período. Apesar dessa performance consistente nos últimos meses, ao final de abril, o VICR ainda tinha um desconto de quase 12% em relação à cota patrimonial no fechamento do mês. E aqui a gente traz uma tabela que eu acho bastante ilustrativa, que demonstra qual que seria o retorno implícito da carteira de CRIs no fundo, considerando os diferentes níveis de cota. Então, a primeira linha refere-se ao preço de mercado, que é equivalente à cota patrimonial, ou seja, R$ 9,62. Na cota patrimonial, a gente tem uma taxa média dos papéis em IPCA em cerca de IPCA mais 9,10 e dos papéis em CDI mais 3,90. Considerando a cota de fechamento de mercado negociada em bolsa, que foi a 8,52, ou seja, o investidor tem a oportunidade de comprar essa mesma carteira com desconto em relação à cota patrimonial, e considerando esse preço de entrada, a gente calcula qual seria a taxa implícita dos papéis que estão em carteira nesse nível de preço, né? Ou seja, no caso dos papéis em IPCA, o yield implícito da carteira atinge IPCA mais 10,3. E no caso dos papéis em CDI, a gente ultrapassa CDI mais 4, sendo mais preciso, CDI mais 4,40, que significa que, de fato, a carteira tem um nível de retorno bastante atrativo, considerando esses níveis de referência, mas vale a pena comentar que nesse fundo a gente sempre tem a perspectiva de ter ativos de bom perfil de crédito, com bons pacotes de garantias, que sejam seguros, independente do cenário econômico. Como eu comentei, quer dizer, o fundo ele investe essencialmente em certificados de recebíveis imobiliários, né? Então, naturalmente, é de se esperar que a maior parte do resultado que o fundo tem gerado historicamente vem, né, dessa carteira de CRI. Então, quando a gente olha o demonstrativo de resultados do fundo dos últimos meses, a gente pode observar que a principal fonte de receita é essa carteira de CRI, né, que tem gerado um resultado recorrente na faixa, nos primeiros meses do ano, na faixa de 9 centavos por cota, e mais recentemente, no mês de março, a gente gerou um resultado caixa de 12 centavos e meio aproximadamente, né? E a gente tem feito rendimentos, né, próximos à geração de caixa do fundo, mas sempre procurando guardar uma gordura, um resultado acumulado para ser utilizado em períodos subsequentes, né? Então, no mês de março, né, o fundo novamente gerou um resultado de 2,6 centavos, distribuiu 9 centavos e meio, e a gente já tinha um resultado acumulado de cerca de 3 centavos referente aos períodos anteriores, que foi acrescido mais de 3 centavos nesse período. Portanto, a gente encerrou o trimestre com cerca de 6 centavos de resultado gerado e ainda não distribuído, que serve como um colchão, como uma gordura para ser utilizado na distribuição de rendimentos futuros, linearizando, né, e fazendo com que a gente tenha margem de manobra para contrabalancear eventuais movimentos não previstos, né, como, por exemplo, uma redução maior, eventualmente, da inflação mensal, né, que tem impacto na carteira de crise em IPCA. Então, aqui a gente trabalha com uma folga muito grande para continuar a manter esse nível de distribuição de rendimentos, né, em nível historicamente alto. E aqui a gente fala, então, né, de como é que é a nossa estimativa de distribuição de dividendos nos próximos meses, né, em comparação com a média histórica. A gente procura sempre dar uma indicação, né, um guidance para os investidores do que é a estimativa de rendimentos para frente, procurando fazer uma faixa provável de distribuição de dividendos, né? Historicamente, a gente trabalhou com essa faixa de 8 a 10 centavos, que a gente vem cumprindo religiosamente aí nos últimos meses, e mais recentemente, com esse aumento no resultado da carteira, além do rendimento acumulado,
a gente aumentou o guidance de dividendos de 9 centavos por cota a 12 centavos por cota para os próximos 3 meses, vigorando até julho de 24. Né? Então, a gente entende que é um nível de rendimento plenamente factível e que a gente deve atingir sem grandes dificuldades nos próximos meses, mantendo, portanto, um nível de retorno bastante atraente no fundo. Então, basicamente, esses eram os principais mensagens, né, que eu queria dividir com vocês. Acho que são os pontos mais relevantes da carteira do fundo. Então, me despeço agora e nos vemos novamente no próximo webinar trimestral.